Para a gente poder falar sobre essa invasão em Brasília, nós convidamos o cientista político José Álvaro Moisés para poder se juntar a nós aqui na programação. Professor, obrigada, viu, pela gentileza de aceitar essa entrevista e num dia que a gente mal consegue explicar, viu? Mas bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês de novo. Como é que estados e governo federal podem atuar em conjunto para essa manutenção da ordem pública? Lembrando que a gente vem de poucos dias ou meses de uma eleição totalmente polarizada, com governadores veementemente apoiando o movimento de Jair Bolsonaro, outros apoiando Luiz Inácio Lula da Silva. Como chegar em um denominador comum para que hoje nós possamos ver resultados e melhorias depois da tragédia de ontem com criminosos? Olha, Elisa, em relação a tudo que aconteceu até agora, a coisa mais importante é a adesão à lei, ou seja, fazer cumprir a lei da maneira mais da maneira que seja possível, não é? É muito importante, isso começou ontem, o governo federal tomou uma decisão correta de decretar a intervenção na área de segurança pública no Distrito Federal, mas é preciso prosseguir com as investigações, com a informação, inclusive é muito importante que a inteligência do Estado brasileiro seja capaz de detectar, não é, o que ocorreu ontem, o que ocorreu nos dias anteriores e o que está, de alguma maneira, sendo preparado agora nos próximos dias, né? Todos nós sabemos que há uma mobilização desses segmentos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E não só os seus apoiadores, mas tem um grupo até considerado mais radical, que são os chamados bolsonaristas de raiz, que levaram a essas ações que foram um verdadeiro atentado contra a democracia. Veja, Elisa, que há uma coisa muito importante, uma contradição muito importante na ação que foi realizada. Essas pessoas dizem defender a democracia em função de eleições que eles consideram que não deveria ter os resultados que tiveram. No entanto, o que eles fizeram foi atacar exatamente do ponto de vista físico as sedes dos poderes republicanos democráticos, mas atacar simbolicamente o significado da democracia, a importância da democracia para o país, né? E é em relação a isso que o governo federal, os governos estaduais, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional precisam estar claramente na mesma direção, né, com o objetivo, cuja ação seja objetivo de desvendar todo esse movimento e o seu significado, né? Professor, como manter a ordem, levando em conta que o próprio sistema de segurança, em parte, ficou parado observando essa invasão? Policiais filmando, tirando fotos, parando para tomar uma água, enquanto criminosos invadiam os três poderes. Como organizar uma ordem com uma estrutura de segurança dividida desse jeito? Pois é, Elisa, veja, essa omissão, principalmente do sistema de segurança do Distrito Federal, essa omissão foi criminosa, né? E eu até defendi uma posição num artigo que escrevi ao Jornal do Estado de São Paulo. Eu acho que houve omissão também do governador Ibanez. Num certo sentido, isso justifica a ação do ministro Alexandre de Moraes de atender uma solicitação de um parlamentar e de afastá-lo. É preciso averiguar, é preciso obter todas as informações, investigar todos os envolvimentos que levaram a esses acontecimentos, inclusive o financiamento dessa mobilização que ocorreu, não é? Na reportagem anterior que vocês estavam exibindo, surgiu uma questão extremamente importante: o custo desses ataques que ocorreram às sedes dos poderes republicanos. O povo brasileiro terá que pagar esse custo. É preciso que o governo, uma das maneiras de preparar para evitar que isso volte a ocorrer, é preciso que o governo dialogue com o conjunto da população, né, mostrando exatamente as consequências desses atos, inclusive os custos do ponto de vista para poder recuperar
as sedes dos poderes. É muito grave, inclusive havia obras de arte, por exemplo, de Di Cavalcanti, que foram dilapidadas. Quer dizer, isso é um ataque à cultura brasileira, é um ataque à nação, é um ataque muito mais grave do que pareceu, porque ataca a democracia, ataca os seus líderes, ataca pessoas que foram eleitas e atacam, não é, a identidade do país. O governo federal tem obrigação, nesse momento, de dialogar com a população, explicar tudo isso, de modo que seja possível antecipar e evitar possíveis ações, repetição de ações dessa natureza em outros estados, como, por exemplo, que já foi, em algum momento, nas redes sociais anunciado que haveria novos bloqueios de estradas e, ao mesmo tempo, não sitiamento de refinarias de petróleo. É muito grave tudo isso e tudo o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Por isso, a inteligência do Estado brasileiro, a inteligência do governo, da Polícia Federal, das Forças Armadas, precisam fornecer as informações que permitam aos governantes, ao presidente da República, ao ministro da Justiça e demais ministros do governo anteciparem as ações para evitar o que vinha acontecendo. Não é? Essa é a minha impressão. Enquanto nós ouvimos José Álvaro Moisés, cientista político, nós seguimos acompanhando aqui no seu lado direito da tela as imagens do acampamento em frente ao quartel no Distrito Federal. Acampamento que acabara de sofrer um desmonte determinado pelo Supremo Tribunal Federal, dezenas de ônibus levando esses apoiadores de Jair Bolsonaro detidos diretamente para a sede da Polícia Civil em Brasília. E, por enquanto, nós continuamos aqui a nossa conversa para interpretar esses movimentos. Eu estou lhe chamando de professor, Moisés, porque a gente aprende muito com tudo que você está dizendo. Essa semana, inclusive, nós vimos que a data da invasão ao Capitólio completou 2 anos. E aí, na mesma semana, nós vimos essa tentativa frustrada de golpe, mas a invasão e uma quebradeira danada dentro das estruturas de poder. Na sua opinião, quais são as principais semelhanças dos dois movimentos? Não, veja, uma coisa importante é que o ataque a instituições como o Congresso Nacional é um ataque ao conceito de representação. Representação democrática, representação da sociedade brasileira no sistema político. Ao atacar o Supremo Tribunal Federal, num certo sentido, é um ataque à Constituição. Não é? Isso ocorreu nos Estados Unidos. Agora, no caso brasileiro, o ataque foi muito mais amplo. Num certo sentido, o ataque do 8 de janeiro no Brasil superou aquilo que ocorreu no 6 de janeiro no ataque ao Capitólio. Embora simbolicamente, o que está por trás dos dois ataques é a ideia, não é, de minar, de vitimizar a democracia, impedi-la de agir, impedi-la de reconhecer a diversidade dos interesses. No caso brasileiro, uma coisa muito importante, não é? Ao tentar impedir a democracia, atacar os resultados de uma eleição que foi absolutamente legítima, parte desses manifestantes, não é? Desses golpistas, na verdade, que foi criminosa a ação cometida no dia de ontem, parte do seu objetivo é evitar que a democracia, por exemplo, enfrente as enormes desigualdades sociais que estão marcadas no Brasil. Não é? Há, por parte do novo governo, uma determinação de enfrentar as desigualdades. Ao se tentar impedir a ação deste governo, o que é que está se tentando impedir? Que essas ações de enfrentamento da desigualdade, de criação de melhores condições de vida, de recuperação da economia, de criação de empregos, de controle da inflação, todas essas medidas estão sendo deixadas de lado, estão sendo elas próprias atacadas. Não é? Então, é preciso que haja a compreensão do significado disso que ocorreu, não é? E que isso, de alguma maneira, seja objeto de um diálogo permanente com a população brasileira, para que as pessoas, inclusive, que não participaram, que não apoiam, viram de longe, mas, eventualmente, não votaram no governo atual, no governo que foi eleito, não é? Possam compreender todas as implicações disso que está ocorrendo no país. Né? Acho que isso é muito importante para que nós possamos enfrentar de uma maneira mais efetiva, mais eficaz,
não é, o significado desses ataques criminosos que ocorreram contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a Presidência da República. Todos organismos, órgãos da democracia e, portanto, órgãos que pertencem ao povo. Essas instituições não são instituições abstratas que não têm nenhuma relação com o país, são instituições do Brasil. Fomos nós, os brasileiros, que na Constituinte de 1987-88 escrevemos a Constituição que prevê, digamos assim, estabeleceram o papel dessas instituições de representação, de judiciário, executivo, no funcionamento da democracia. Então, o ataque foi contra todos nós. O ataque foi contra a cidadania brasileira. Não foi apenas em relação ao governo eleito nas últimas eleições, em relação aos quais existe um rechaço, uma rejeição. Não, o ataque se dirigiu a instituições que pertencem ao povo e que, portanto, ataca a nação, ataca o país, ataca a sociedade. E é isso que nós precisamos, de alguma maneira, estar preparados para enfrentar. E possivelmente seja o mesmo povo que vá pagar pelos milhões que foram depredados e terão de ser reconstruídos nesses prédios públicos. Muito bom poder ouvi-lo, viu, José Álvaro Moisés, cientista político. Obrigada de verdade pela gentileza de compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui na CNN. Bom dia, ótima semana. Bom dia, muito obrigado e bom trabalho a vocês. Realizam um trabalho muito especial de esclarecer o que está envolvido nesses acontecimentos para a população brasileira. Muito obrigado.